teve catarinense em destaque, né, Susan? Bom dia. Bom dia a você, Falcão. Bom dia quem acompanha o esporte ao vivo. Tivemos Avaí e Chapecoense em campo pelas semifinais da Copa Sul-Sudeste. Bora lá? Bora falar sobre isso, então. A gente começa, então, com os principais placares dessa rodada. Nossos catarinenses em campo pelas semifinais da Copa Sul-Sudeste. De olho na tela, então, pelos placares. Novo Horizontino e Chapecoense. A Chapecoense que levou a melhor aí sobre o Novo Horizontino fora de casa e venceu por 2-0. Volta Redonda e Avaí ficaram no empate de 2-2. O Avaí que também jogou fora contra o Volta Redonda. E agora sim a gente confere como foram esses confrontos dos nossos catarinenses. Dá só uma olhadinha. Jogando fora de casa, a Chapecoense venceu o Novo Horizontino e abriu vantagem na disputa pela classificação. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Neto Pessoa aproveita a cobrança de escanteio de Giovanni Augusto e abre o placar. Na segunda etapa, após cruzamento de Walter Clar, Jean Carlos recebe na pequena área e empurra para o gol. Fim de jogo, Novo Horizontino 0, Chapecoense 2. No Rio de Janeiro, o Avaí visitou o Volta Redonda e empatou fora de casa. Aos 16 minutos de jogo, Pedro Costa abriu o placar para a equipe carioca. Wesley Gasolina deixou tudo igual para o Leão da Ilha. No início do segundo tempo, o zagueiro Alan de cabeça colocou o Volta Redonda à frente outra vez. Mas nos minutos finais da partida, Daniel Penha aproveita a sobra na entrada da área e empata para os catarinenses. Volta Redonda 2, Avaí também 2. As equipes voltam a se enfrentar pela semifinal da Copa Sul-Sudeste na próxima semana. A Chapecoense recebe o Novo Horizontino na Arena Condá e o Avaí encara o Volta Redonda na Ressacada. Tá aí, agora a gente fala de estadual, porque pela sexta rodada da Série B do Campeonato Catarinense, o Metropolitano venceu o clássico diante do Blumenau por 1-0. O gol que garantiu os 3 pontos para a equipe mandante foi marcado por Ariel. Com o resultado, Caravaggio, Blumenau entram aí e também o Metropolitano e Fluminense estão empatados na briga pela liderança com 10 pontos cada um. Tá aí o confronto pela Série B do Campeonato Catarinense. Mas, infelizmente, depois desse confronto, cenas lamentáveis de violência envolvendo as duas torcidas foram registradas fora do estádio SESI. A gente vai ver agora. De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina, os integrantes das torcidas organizadas do Metropolitano e do BEC causaram desordem após a partida entre as equipes. Os torcedores se concentraram no estacionamento de um supermercado e também em um posto de combustíveis próximo ao estádio. Registros de agressões graves utilizando pedaços de madeira, barras de ferro e fogos de artifício foram feitos. Por meio de nota, a PM repudiou as ações envolvendo as duas torcidas e afirmou que parte dos integrantes foram identificados e que as imagens que flagraram a confusão estão sendo analisadas. Um boletim de ocorrência foi registrado e devem ser adotadas medidas cíveis e penais, além de punições administrativas. Situação lamentável que com certeza merece aí punição. As autoridades, os policiais vão analisar essas imagens e com certeza serão aplicadas aí as medidas necessárias. Agora a gente fala de futsal, porque pela Copa do Brasil de futsal, o Joinville atropelou o Jaraguá pelo segundo confronto das oitavas de final. Com o resultado, o tricolor eliminou o maior rival da competição e garantiu vaga na próxima fase. Quem traz todos os detalhes desse confronto é a Drica Evarini. Oi, Drica, bom dia! Bom dia, Susan. Bom dia a todos que estão assistindo ao SC no Ar. Festa tricolor no Centro Eventos Cauãs nesta noite de quarta-feira. Depois de vencer o Jaraguá na Arena por 3-2, com um gol no finalzinho de virada em jogo muito equilibrado, o Jack Futsal não tomou conhecimento do maior rival e goleou o Jaraguá por 7-1 para carimbar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Agora o Jack Futsal tem mais um adversário catarinense, vai enfrentar o Pouso nas quartas de final, o Pouso que eliminou o Paraná Clube. Mas nesta noite no Centro Eventos Cauãs, a torcida fez a festa em um jogo que do começo ao fim teve completa dominância do Jack Futsal. O placar foi reflexo de um jogo absolutamente perfeito dos comandados do Davi Mendonça. O gol do Jaraguá saiu já na reta final em uma cobrança de pênalti, enquanto o do Joinville foi para o intervalo com 3-0 e na segunda etapa fechou a goleada em 7-1. Agora, o Jack Futsal volta as atenções para a Liga Nacional e enfrenta o Cascavel no fim de semana fora de casa. Já o Jaraguá
amarga 2 derrotas por goleadas de maneira consecutiva. Para o Marreco na Liga Nacional e agora para o Jack Futsal na Copa do Brasil. E tem um enfrentamento difícil pela Liga Nacional no sábado diante do torcedor. Enfrenta o Pato. A gente segue acompanhando o nosso futsal. Volto com você. Obrigada, Drica, pelas informações. E a gente segue falando de futsal porque pela 6ª rodada da LNF Silver, o Lages recebeu o São Caetano e foi derrotado dentro de casa pela equipe paulista. A gente vai conferir agora os gols desse confronto. Aos 9 minutos de partida, William abriu o placar para o São Caetano. Na sequência, João Victor ampliou para os visitantes. Após finalização de perna esquerda, Guto diminuiu para o Lages no início da segunda etapa. A equipe catarinense chegou ao empate com Guto Berto. Mas, faltando apenas 11 segundos para o fim da partida, Segala colocou os paulistas à frente do placar outra vez. Fim de jogo, Lages 2, São Caetano 3. Com o resultado, São Caetano chega aos 13 pontos e assume a 3ª colocação da competição, empatando em pontuação com o Dracena. Já o Lages permanece em 14º com apenas 3 pontos na tabela. E pela Liga Ouro de basquete, tivemos aí o segundo jogo da grande final. O Brusque reagiu nesse segundo confronto e empatou a série melhor de 5. Vamos ver como foi a partida. A equipe catarinense acabou com a invencibilidade do Tatuí na competição. A partida no ginásio Manuel Soares terminou em 72-61 para o Brusque. Na série melhor de 5, empate em 1-1. Samuel Pará mais uma vez foi destaque na partida com 24 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Os 2 próximos duelos serão em Santa Catarina, na Arena Brusque. O jogo 3 está marcado para a próxima segunda-feira, dia 25, às 7h30 da noite. E o jogo 4 será na quarta, dia 27, no mesmo horário. Expectativas altas pela final da Liga Ouro de basquete. O Brusque conseguiu o empate na série e agora vai em busca da vitória. Vitória, inclusive, que é a primeira. Ele que é uma equipe estreante na competição. Mas olha só, na qualificatória de Roland Garros, Pedro Boscardini não conseguiu bater o canadense e perdeu por 2-1. Com o resultado, o catarinense foi eliminado da competição, depois de conseguir aí um resultado histórico na estreia em Roland Garros. O joinvilense até saiu na frente no primeiro set, mas sofreu uma virada aí e não conseguiu bater o canadense. Além de Boscardini, outros 3 brasileiros também deixaram a competição após as partidas de ontem. Falcão, a gente ainda tem informações de Esses são os destaques do esporte de hoje. A gente, claro, volta amanhã com outras informações. Seguimos acompanhando os nossos catarinenses que entram em campo no fim de semana.